Muito bem, bom dia a todos. Já que estamos voltando, vamos fazer uma revisão geral. Ele falou que não veio a nenhuma, né? Aula presencial, mais alguém? Não veio a nenhuma? Com dois, né? Então, vamos fazer uma revisão sobre os princípios da filosofia. Uma vez que vocês estão no primeiro ano, então no primeiro ano é importante, como é o primeiro ano do conhecimento filosófico, é importante que a gente busque os fundamentos da filosofia para aqueles que não tiveram presente ou que pegaram não de forma muito aprofundada na plataforma. Tiveram contato na plataforma, não? A plataforma é assim, né? Então vamos lá, vamos começar no final e no começo. Já estamos aí em novembro, praticamente, chegando a novembro, mas vamos começar do começo. Filosofia, palavra de origem grega, cujo significado é amigo ou amante da sabedoria. Amigo ou amante da sabedoria, mas sabedoria proposta pelo conhecimento filosófico. E a primeira coisa que a gente faz é separar a filosofia de outros saberes, de outros conhecimentos. Então, uma coisa é filosofia, outra coisa é ciência, outra coisa é teologia, outra coisa é senso comum, outra coisa é conhecimento mítico. Mas vamos separar a filosofia primeiro daquele saber que nós caminhamos com ele no dia a dia. Há uma tendência ruim das pessoas confundirem às vezes o conhecimento filosófico, o conhecimento científico com outros saberes, que é o conhecimento de senso comum. Todos vocês que estão aqui têm saberes. Vocês só estão aqui porque sabem que hora que a aula começa, mais ou menos, e sabem até que hora ela termina. Isso é um saber. Mas esse saber chama-se conhecimento de senso comum, que é baseado nesse dia a dia, no saber do dia a dia, que tem como principais saberes a opinião, a crença e a tradição. Todos aqui têm opinião, todos têm crenças, todos têm tradições. Vocês agora estão participando de uma tradição. Ir à escola é uma tradição, passa de geração para geração. Os filhos de vocês fatalmente vão à escola. Os netos de vocês e bisnetos de vocês fatalmente vão à escola. Isso é uma tradição, mas não é conhecimento filosófico. E às vezes as pessoas confundem o conhecimento filosófico com esse conhecimento do dia a dia, a ciência com esse conhecimento do dia a dia. Aí o cara fala que o chazinho da vovó cura a Covid-19, porque ele ouviu, mas isso não é comprovado cientificamente. E às vezes o cara acha que a opinião da tia dele no Facebook, no WhatsApp, tem a mesma autoridade que a posição de um cientista. Não, são conhecimentos diferentes. Outro conhecimento que é diferente do conhecimento filosófico é o conhecimento, é a opinião. Quem será o campeão da Libertadores? É o Palmeiras, né? Minha opinião. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil?
qualquer um, menos o Flamengo. Pode ser o Atlético Paranaense, pode ser o Atlético Mineiro, pode ser o Fortaleza. Flamengo jamais será, ok? Isso é uma opinião. O melhor time do mundo é o Vascão. Já ouviram falar? Bom dia. 1003, pode entrar. Então, quando eu estou na opinião, eu estou no conhecimento de senso comum. Então, o conhecimento de senso comum é baseado na opinião, na crença e na tradição. Outro fator. Vamos sentar sem fazer barulho. Outro fator que faz parte do conhecimento de senso comum é a crença. A crença é o conhecimento que nós adquirimos através da nossa experiência. E nós universalizamos a nossa experiência. Quando uma pessoa... Alô? Com licença. Quando uma pessoa tem uma experiência, a experiência é dela. Não necessariamente essa experiência tem que ser transmitida para o mundo. Homem não presta, falso ou verdadeiro? Isso é uma crença. A menina arruma o homem errado, tem o dedo podre e acha que o homem não presta. Não, é a experiência dela. Mulher é tudo mercenária, falso ou verdadeiro? Isso é uma crença, né? Que pode ser que alguns rapazes definem pela experiência dele, mas a experiência dele é uma coisa. O mundo real, em toda a sua dimensão, é outra coisa. Então, uma coisa é a crença, a opinião, a tradição. Outra coisa é conhecimento filosófico, conhecimento científico. Está provado estatisticamente que o homem não presta? Tem que fazer a pergunta para o IBGE, né? Será que o IBGE, Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, diz que o homem não presta? Tem que ver lá. Então, quando eu estou na opinião, na crença e na tradição, eu estou no conhecimento de senso comum. O senso comum não é conhecimento filosófico ainda. Mas quando eu entro no conhecimento filosófico, eu entro no conhecimento de outra ordem, né? Filosofia, amigo da sabedoria. Eu procuro, através da crítica filosófica, me aproximar do conhecimento, desse conhecimento. Então, a filosofia, ela tem os seus princípios, o seu começo, ela tem os seus pressupostos. Por exemplo, segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e a admiração. O senso comum é um conhecimento que simplesmente reproduz o dia a dia, reproduz a opinião, reproduz a crença e reproduz a tradição. Mas a filosofia faz a pergunta espantosa ou espantada para a realidade. Faz a pergunta crítica. A pergunta crítica é fundamentalmente um dos fundamentos do conhecimento filosófico. É o espanto. Como assim? É a pergunta para a coisa em si mesma. É um dos fundamentos da filosofia. Então, segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e a admiração que promovem a pergunta crítica. Como assim? Então, sem esse estranhamento, sem essa pergunta crítica, não há filosofia. Então, se a pessoa olha para a realidade e simplesmente reproduz o senso comum, a opinião, a crença e a tradição,
ela não pode ainda participar do conhecimento filosófico por falta de princípios. Então, se eu simplesmente reproduzo a opinião de que o homem não presta, de que mulher é tudo mercenário, se eu simplesmente reproduzo aquilo que diz a tradição, se eu simplesmente reproduzo a crença do dia a dia, eu ainda não estou participando do conhecimento filosófico. Mas se eu começo a fazer a pergunta crítica, eu começo a ter a capacidade de participar desse conhecimento. E o que é uma crítica? A crítica é a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Avaliar, julgar e concluir corretamente. Criticar não é só falar mal, e nem só falar bem. Criticar é crítica é a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. E também a filosofia tem etapas. Etapas da filosofia: a reflexão, a análise e a síntese. Reflexão vem de reflexo. Quando uma luz bate num campo luminoso, ela retorna a si. Isso é um reflexo. Na reflexão, o pensamento retorna à sua base para fazer uma nova pergunta. Por exemplo, eu usei para vocês a afirmação: homem não presta. Alô? Menos. Mulher tudo mercenário, né? O que é reflexão? A reflexão retorna, o pensamento retorna à sua base para refletir. Mas como assim? Mulher tudo mercenária. Como assim? Homem não presta. Minha mãe não é mulher, então minha mãe não? Minha mãe é mercenária? Então, é isso, né? A reflexão, a análise. Na análise você pega a realidade e divide ela em partes para chegar a uma conclusão. Por exemplo, vamos analisar se o Colégio Brondão Monteiro é um bom colégio. É um bom colégio? Aí você começa a analisar, né? O Colégio Brondão Monteiro é bom ou não é? Aí você começa a analisar em partes. As salas são limpas? Ou são sujas? Acho que são limpinhas, não são? A direção é organizada? Acho que é, né? O colégio é organizado? O professor de filosofia é bonito? É bonito, é bonito. É lindo e maravilhoso. Então, aí você chega a uma conclusão, né? A reflexão, a análise e a síntese. Quem ri, vou tirar ponta, hein? Então, reflexão, análise e síntese são as etapas da filosofia. E a filosofia, ela é baseada na criação, na elaboração e no domínio de conceitos. Na filosofia a gente domina conceitos. O filósofo procura dominar conceitos. Por exemplo, feminismo é um conceito. Machismo é um conceito. Cristianismo é um conceito. O que é ser machista? O que é ser feminista? O que é ser de esquerda? O que é ser de direita? Na filosofia a gente procura dominar esses conceitos. E a filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Então, para quem não esteve presente nas nossas aulas presenciais, sobretudo, filosofia tem esses fundamentos. E o principal, pessoal, vamos guardar o celulite. Guardando o celulite. Meninos têm celular e meninas têm?
Então, é isso aí. Então, filosofia é principalmente a elaboração e o domínio de conceitos, ok?